A nossa alimentação hoje influencia a saúde como um todo ao longo da vida. Isso também é verdade para a sociedade e o meio ambiente. Experimenta Comida, Saúde e Cultura. Reflexões sobre práticas alimentares que podem ajudar a construir um futuro melhor para todo mundo. Oficinas culinárias, bate-papos, palestras. Tudo online, de 16 a 24 de outubro. Consulte a programação em sescsp.org.br/experimenta. Realização SESC. Viver na fazenda não era o que eu pensava que fosse fazer na minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu só conhecia a minha sogra, a minha cunhada e o meu marido. Dá um impacto assim, nossa, eu vou morar aqui. Minhas recordações se misturam desde o começo da minha vida aqui com a Atalaia. Isso aqui, meu avô materno comprou a propriedade há 80 anos atrás. E aí minha mãe foi professora, foi para São Paulo, então se casou por lá e eu nasci em São Paulo, mas minhas férias foram sempre aqui. Meu sonho sempre foi viver na fazenda, mas viver da fazenda, né? Como atividade aqui dentro. Fui fazer faculdade, mas sempre me envolvendo com ações já desenvolvidas na fazenda pela minha mãe. Depois vim para cá casado. Eu me casei com o Paulo há 26 anos atrás. Trabalhava no comércio que não tinha nada a ver com a fazenda, mas sou filha de fazendeiro. E a nossa proposta quando viemos para cá foi criar os filhos e viver da fazenda. E aí era assim, aí era realmente a realização do sonho de poder morar aqui. A fazenda se chama Atalaia desde que o Coronel Pedro Penteado formou. Ela é composta pela sede, terreiro, tulha, senzala e olaria, que é o que tinha naquele momento, e um monte de café, né? Um café nas montanhas aí. Nós estamos na Serra da Mantiqueira. Foi construída para atender a necessidade da cafeicultura daquele momento. Uma cafeicultura, num primeiro momento, baseada com o trabalho de escravos e depois, já antes da libertação dos escravos, a participação intensa do colono europeu. O café veio perdendo força a partir da crise de 29, foi perdendo esse vigor aí de preço e tudo mais. Mas quando meu avô comprou, a produção de café já tinha parado. Então, quando a gente começou alguma atividade, foi plantar café novamente e manter um pouquinho de leite que tínhamos, né? A fazenda produzia leite e eu comecei a fazer queijo na cozinha da nossa casa e entregando de porta em porta, que foi uma forma que eu encontrei de criar os meus filhos e de ter uma atividade na fazenda. Era pouquíssimo leite que tínhamos, era 40 litros de leite por dia, mas ela começou essa atividade de queijo, de fazer queijo fresco em casa e vender queijo. E isso abriu uma outra esperança de ação para a gente poder viver aqui, já que o café estava difícil. Nos 14 anos de idade, nós tínhamos uns vizinhos lá em Minas Gerais que começou a estudar a parte de alimentos, viraram engenheiros de alimentos. Isso me inspirou. Fui fazer um curso técnico e de lá não parei mais. Comecei a estudar medicina veterinária para entender um pouco mais da parte de qualidade de alimentos, da sanidade de animais e da importância de tudo isso no produto final. E todo esse conhecimento, essa bagagem me acompanha e contribui muito na produção de derivados, inovação de produtos. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu não sabia de nada. Nunca tinha mexido com isso, nunca tinha sabido o processo do queijo. Hoje aí eu tô como um mini chefe aprendiz aí
na Fazenda Atalaia. A gente está aqui nesse ambiente, né? Então aqui atrás de mim tem várias peças do nosso queijo Tulha, que é o carro-chefe, é o primeiro queijo nacional a ser premiado fora do país, nesse espaço que é uma tulha que tem mais de 160 anos de história, que contribui intimamente para a finalização desse produto. Aqui nós temos bactérias, fungos, leveduras que participam da maturação desse queijo, assim como o ambiente. É todo formado por madeiras da época, a parede, o barro, faz esse terroir, né, esse ambiente único, trazendo para o queijo notas únicas. O Tulha é um queijo da família dos queijos de massa cozida, de baixa umidade e de maturação longa. Esse tempo pode variar de 8, 12 a 18 meses, trazendo, como eu falei, essas notas, tudo se acentua, né? Então o paladar fica acentuado, textura um pouco mais rígida, mais macia na boca, desmancha na boca, e a presença de cristais de tirosina, que é um indicativo de maturação. Quando se prova esse queijo, ele é uma explosão na boca, equilíbrio entre salgado e doce, notas cítricas. Então é muito singular e único a experiência quando se prova esse queijo na primeira vez ou várias vezes. E é a base para a produção de todos os derivados. Estamos aqui dentro da fábrica, onde fazemos todos os produtos, né, da fazenda, e todos os processos têm início aqui com a pasteurização. Com a pasteurização, todas as bactérias são inibidas do leite e o leite é conduzido até o tanque de produção. Vamos acompanhar agora a produção do queijo frescal, que é um queijo mais simples e uma produção mais rápida. Aqui é o tanque que a gente vai produzir 500 litros de frescal. Então o leite está vindo lá do pasteurizador, está sendo conduzido por essa barra de inox e cai aqui no tanque pasteurizado. O primeiro ingrediente vai ser o cloreto de cálcio, já que o leite perdeu o seu cálcio natural lá na pasteurização. Então o Anderson está adicionando agora o cloreto de cálcio fluido, né? O leite é homogeneizado o tempo todo para que esse ingrediente possa incorporar de forma igual no leite. O próximo ingrediente vai ser o ácido lático, que a gente simula a fermentação das bactérias no leite. Então nesse queijo a gente não coloca culturas láticas. Então o próximo ingrediente, que é o ácido lático, está diluído em água e vai ser adicionado aos poucos no leite pasteurizado. Ele vai homogeneizando, mexendo e adicionando devagar. Agora é esperar encher o tanque. Vamos aquecer esse leite a 37 graus e adicionar o coalho para que a gente possa prosseguir com as etapas de produção. A função do coalho é fazer esse leite fluido, transformar em um bloco enorme de gel, para que a gente possa passar as liras e fazer vários quadrados homogêneos e iniciar a mexedura retirando o soro e concentrando a massa. Nessa etapa, a gente está nivelando a temperatura do leite. A temperatura correta de coagulação é 37 graus. Ele está fazendo aqui agora o aquecimento. Esse é um tanque de camisa dupla, no qual o vapor percorre toda a lateral do tanque para aquecer o leite. E agora é a adição do último ingrediente, que é o coalho, que vai coagular o leite e transformar nesse gel que nós vamos cortar daqui a pouco. Vamos homogeneizar bem e deixar o leite descansar com o coalho. Vamos avaliar agora o ponto da massa para saber se está na hora de cortar ou não. A gente faz um corte com a faca e levanta bem devagarzinho a massa. Olha como está bem firminho e o soro bem límpido no meio da massa. A massa está com brilho.
Esse é o ponto correto para se cortar. Vamos passar a lira horizontal, depois a vertical. Esse é o grão da massa para o frescal, é um queijo mais úmido. Então o grão da massa é maior, né, para reter um pouco mais de umidade. Ele vai fazer agora a mexedurinha na massa de 10 minutos. E a massa desse queijo vem para essas formas, que é a forma do frescal. Ela é toda furadinha embaixo e na lateral, para que o soro possa sair e a massa ficar concentrada. E na hora de virar, a parte de baixo dessa forma desenha a superfície do queijo. Fica todo desenhadinho. Agora vamos prosseguir com a mexedura de mais 10 minutinhos até dar o ponto da massa. É um queijo bem rápido. Depois vamos adicionar o sal direto na massa desse queijo. Então ele é diferente, ele não vai na salmoura, o sal vai na massa dele. Depois ele vai para essas formas, ele é virado na forma e vai para a câmara fria. No dia seguinte vai para o saquinho, para embalagem a vácuo e é comercializado. Então é um queijo bem rápido, né? Muito prático de ser fabricado. Ele não tem prensagem, não é maturado, é um queijo fresco. Então é uma produção bem rápida. A fazenda preza muito por essa produção humanitária, levando em consideração toda a parte de boas práticas do manejo dos animais. Então a gente tem mais de 100 animais em lactação e que contribui para a gente com a matéria-prima de muita qualidade. Minha rotina na fábrica, chego cedo, já começo a passar o leite no tanque, já começo a deixar tudo preparado para o pessoal aí, que vai chegar logo depois, para começar a cortar os queijos, fazer as mexeduras. Eu ajudo eles a informar os queijos. Uma hora eu tô ali fazendo requeijão, uma outra eu tô na manteiga, fazendo um iogurte, passando mais leite no tanque ainda. E assim vai. A gente trabalha com média de 3 mil litros dia de produção própria aqui na fazenda. Um leite tipo A, de muita qualidade. A parte de composição dele é excelente. Um leite aí de 3,7 de gordura, 3,8, 3,14 de proteína. Então um leite bem rico na parte proteica, a parte de componentes, a parte microbiológica de muita excelência e a base para a produção de todos os derivados. Acompanhar agora o processo de fabricação da manteiga. A manteiga ela é obtida através do creme de leite, que é a matéria-prima extraída do leite. O excesso de gordura da produção de alguns queijos, nós conseguimos retirar através da desnatadeira e resulta nesse creme de leite. Aqui ele já está pasteurizado, padronizado, ele está próximo de 40% de gordura e a 10 graus. Nessa etapa, o creme de leite está indo para dentro da batedeira
onde esse creme vai bater por cerca de meia hora para concentrar todos os glóbulos de gordura e retirar a parte líquida que compõe o creme de leite. Então essa é a produção da manteiga. Aqui vai ser uma manteiga sem sal, no qual essa etapa visa a bateção, a junção dos glóbulos de gordura e a extração da parte líquida, que é o leite. Depois de meia hora de bateção, nós temos aqui a manteiga pronta, a manteiga sem sal. Tiramos a parte líquida, que é o leite, e concentramos a parte gordurosa do creme, que é cerca de 80% de gordura. Vou mostrar aqui agora a textura da manteiga. Olha a cremosidade dela. Vamos simular como que a gente coloca no pote para ser comercializada. Quando veio a pandemia e todo mundo ficou em casa, né? Aconteceu que a gente ficou sem clientes praticamente. Nós pensávamos que fosse uma coisa muito rápida, que ela fosse passar em 2 semanas. Não foi o que aconteceu. Com essa situação, a gente acabou de ter que se reinventar. A equipe hoje são mais de 60 pessoas que trabalham aqui e o objetivo maior era não mandar ninguém embora. O meu filho mais velho falou: mãe, por que a gente não começa a fazer cestas e mandar para as pessoas, já que as pessoas não podem vir até aqui? Pegar o nosso produto e levar direto ao consumidor final. E foi o que nós fizemos, e foi uma experiência maravilhosa para a gente, porque isso foi crescendo e chegou no momento que a gente não estava conseguindo nem atender, nós tivemos que contratar várias pessoas e acabamos encontrando um outro mercado e uma outra forma de conversar com as pessoas. E além da gente conseguir sobreviver, não mandar ninguém embora, a gente teve uma aproximação e ao mesmo tempo que a gente se aproximou daqueles clientes que a gente já conhecia, pessoas que não nos conheciam, compraram produtos nossos e acabaram vindo à fazenda depois no retorno da saída. E foi sempre muito gostoso porque as pessoas retornavam para a gente o sentimento que eles tinham quando eles recebiam a nossa cesta de café da manhã, a nossa cesta de queijos. Fortaleceu muito a nossa confiança naquilo que a gente faz. Eu entendo que o maior aprendizado é a valorização da equipe, das pessoas daqui. Então, o nosso resultado final queijo é construído por várias etapas do processo, desde a alimentação da vaca até como você entrega o produto. Então, isso dá uma importância muito grande para a equipe da fazenda, para as diferentes etapas de produção que são construídas por pessoas que estão aqui e que a gente vai capacitando para as pessoas terem o mesmo olhar que nós temos para o produto, o mesmo olhar que temos e sentimento que temos pela fazenda. A pandemia fez a gente aprender muita coisa, né? Primeiro, que a gente não pode ficar parado. Segundo, que as pessoas querem vir até aqui. As pessoas querem trocar essa experiência com a gente. E que a gente, quando a gente pensa um pouquinho, quando a gente reinventa e tudo, a gente é capaz. Eu acho que o aprendizado maior é que a gente nunca pode desistir e que a gente tem sempre que achar em cada situação que acontece uma possibilidade de resolver e de abrir novas portas e novos caminhos. A gente não vende um queijo, a gente vende, acho que a gente compartilha ações de carinho com tudo que a gente faz. Eu falo sempre que a gente coloca para os nossos clientes, para as pessoas que vêm aqui, o mesmo produto que a gente põe na nossa mesa. E o produto que a gente põe na nossa mesa é o mesmo produto que eu consumi quando criança. E você vê que no prato de salada, quando é feito com carinho, você consegue oferecer uma coisa muito simples, que é uma salada que você colhe da horta,
mas feita com carinho, com tempero carinhoso, muda tudo. Aquele sentimento de quem vai comer aquilo ali e também o sentimento de quem está oferecendo aquilo para as pessoas. Então acho que o maior aprendizado é esse, aprendermos a valorizar as pessoas. Nós não produzimos commodities, a gente produz experiências sentimentais. E a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor. E as pessoas às vezes consomem alguma coisa e falam, nossa, eu só comi isso quando a minha avó fazia. Nossa, meu avô foi marceneiro, meu avô tinha uma mesa de uma banca de carpinteiro igualzinha a essa. Já aconteceu muitas vezes das pessoas colocarem na boca, mastigar e chorar, sair lágrimas nos olhos. É uma coisa muito gostosa. E eu falo sempre, eu estava amassando pão de queijo ontem, vou amassar pão de queijo hoje com vocês, e quando eu faço a massa do pão de queijo parece que eu sinto a energia da minha mãe, porque parece que eu sinto as mãos dela quando ela fazia aquela massa, que eu ainda era muito criança, que eu não amassava, que eu ajudava só a fazer as bolinhas e tudo. Meio quilo de polvilho doce, meio quilo de polvilho azedo, 2 xícaras de leite e 1 xícara de óleo, 25 gramas de sal. O que eu vou fazer? O leite levantou a fervura, eu vou desligar. Aí eu já pesei o sal. Eu vou jogar o sal sobre o polvilho. Eu tô mostrando para vocês, mas eu tô fazendo uma produção grande, porque hoje é dia de produção de pão de queijo mesmo. E tô passando para vocês a receita caseira, que é de 1 quilo. Nós estamos fazendo aqui 3 quilos de cada massa dessas, tá? Meio quilo de polvilho doce, meio quilo de polvilho azedo, 2 xícaras de leite, 1 xícara de óleo e 25 gramas de sal. Depois a gente vai amassar com 500 gramas de ovo inteiro e 1 quilo de queijo ralado. Então eu vou pegar agora o leite. Que é o que eu passei para vocês. Escaldar é isso, é jogar o leite com o óleo quente sobre o polvilho, e você não precisa se preocupar em mexer demais. Você joga, distribui isso um pouco no polvilho e aí deixa refrescar um pouquinho para amassar. Pão de queijo, gente, só para todo mundo entender, não é um produto que dá para amassar com luvas, tá? O pão de queijo tem que ser amassado com as mãos mesmo, então tem que ter mãos limpas, unhas cortadas, unhas curtinhas, como todo cozinheiro tem que ter, e mão na massa de verdade. Isso aqui eu mexi um pouquinho e vou deixar refrescar só um pouquinho para eu conseguir pôr as minhas mãos aqui dentro e amassar. Qual é o tempo que eu devo esperar aqui? O tempo que eu achar que é suficiente para eu suportar o calor da massa. Se eu deixar esfriar muito, fica mais difícil para amassar, porque ela granula muito. Então, quando você amassa o pão de queijo com a massa mais quentinha, ele dá mais liga e ele fica mais, a massa fica mais bonita e fica mais fácil de fazer. Se você deixa esfriar muito, fica mais difícil para você amassar, você vai ter mais dificuldade para amassar. Eu já deixei quebrado aqui os ovos, então eu vou colocar uma caneca de ovo em cada recipiente. São ovos fresquinhos da fazenda, é ovo caipira. O ovo caipira, ele não vai influenciar nada na massa em questão de liga nem nada, mas se você consegue ter um ovo caipira, você vai ter uma massa bem apetitosa, bem amarelinha, e ela fica muito mais atraente do que uma massa de um ovo comum. A mesma coisa eu falo do queijo. Nós usamos o nosso mantiqueira, mas o mantiqueira é um meia cura. Se você não tem acesso ao mantiqueira, você usa um queijo meia cura, tá? As pessoas perguntam bastante, pode pôr mussarela? Mussarela você não pode pôr, porque é um queijo de massa cozida. O pão de queijo não pode ser um queijo de massa cozida. Ó, tá bem quente, mas tá um quente que eu suporto pôr a mão na massa, tá? Então, eu vou amassar bastante, sovar essa massa para não ficar nem um pouquinho de grumos, para ela ficar uma massa bem lisinha. E depois eu vou só finalizar com o queijo.
Eu sempre falo, quando eu faço pão de queijo, que quando você está fazendo, eu ainda vou colocar mais 500 gramas de ovos aqui. Então, quando você está fazendo o pão de queijo, você tem a sensação de que a massa vai ficar mole, mas não vai, porque depois você vai colocar o queijo, e o queijo é sequinho, então ele acaba dando o ponto certo para a massa, tá? O pão de queijo, a massa não pode ser muito mole, mas também não pode ser muito dura. Para ficar um pão de queijo levinho, bem gostoso, a massa tem que ser mais macia. Essa bacia, meninas, só para vocês saberem, eu trouxe de Minas. Então eu falo sempre, quando eu estou amassando pão de queijo, eu sempre lembro da minha mãe, porque a minha mãe amassava isso chama gamela. A gente tem a gamela de madeira e eles fizeram uma réplica da gamela no alumínio lá em Minas, porque as pessoas fazem muita massa na mão assim em casa. Então eu trouxe de lá e eu lembro perfeitamente da minha mãe fazendo exatamente isso aqui. Ela amassava e depois a gente ajudava a enrolar para assar. Então era uma festa na cozinha de casa. Eu, como sempre, eu falo que quando você é filha mais velha, a mãe sempre me puxava para a cozinha para aprender a fazer. Porque ela achava que a filha mais velha tinha que aprender primeiro. E com essa história eu acabei aprendendo a gostar de cozinha. Eu amo a cozinha, gosto muito de ficar aqui. Me identifico, me realizo na cozinha. Pegar uma matéria-prima e transformar isso num alimento, eu acho muito lindo. Acho que é uma coisa muito sagrada. Ó, a massa ainda tem uma consistência dura. Aí eu vou colocar mais 500 gramas de ovos. Quando eu incorporo esse ovo, você fala, nossa, a massa ficou mole. Mas não ficou. Aí eu venho com o queijo e finalizo. E as pessoas acham que tem um segredo danado fazer pão de queijo, né? Mas vocês percebem que é uma coisa absurdamente simples. É muito simples fazer um pão de queijo. E é gostoso fazer pão de queijo, né? É gostoso amassar. Eu faço a massa, a gente vende o potinho de massa fresca. Nós já estamos pensando em fazer o pão de queijo congelado para as pessoas levarem para casa. Mas eu até sou um pouco contra isso de fazer a bolinha para a pessoa levar para casa, porque eu acho que essa experiência da pessoa pôr a mão na massa, de fazer a bolinha, de assar, dá pelo menos uma sensação de que ela fez o pão de queijo. E quando você produz um alimento para você, quando você participa da confecção desse alimento, quando você senta na mesa para comer, ele tem outro paladar. Ele fica totalmente diferente do que quando você só recebe ele pronto. Então a gente faz a massa e vende a massa fresca, para a pessoa ter a sensação de fazer a bolinha em casa, né? E assar. Não precisa ter dó de pôr queijo. Eu sempre falo para as pessoas, pão de queijo tem que ser pão de queijo, não é pão de quê. Então eu sempre brinco com as pessoas, pão de queijo tem que ter sabor de queijo, né? Então vocês veem que é uma porção bem generosa, ó, de queijo. Quando a gente coloca o queijo, a gente fala, nossa, é muito queijo. Mas não é. É o suficiente para ficar gostoso, viu, gente? Ó, vocês viram que a massa estava bem molinha. Aí o que acontece? O queijo vem e enxuga essa massa. Ó, aqui ela ainda está mole. E aqui você incorpora o queijo e ela enxuga essa massa. Quando você termina de fazer a massa e você vai fazer o pão de queijo na sequência, a massa dá um pouquinho mais de trabalho para enrolar, que ela tá mais molinha. Então, se você quer fazer o pão de queijo e ter mais facilidade para enrolar, terminando a massa, põe no recipiente, leva para a geladeira, deixa ele refrescar, deixa ele ficar friozinho, e aí ela vai ganhar uma consistência mais firme e você vai fazer as bolinhas com mais facilidade. Mas tá pronta, a massa é isso aqui, ó, para vocês verem, tá? Ela tá perfeita, tá no ponto certinho. E se você levar para a geladeira, ela vai ficar mais firme. Quando você vai levar para a geladeira, você põe no recipiente,
Suja a sua mão de óleo e sela a massa, porque isso vai ser o conservante da massa. Se ela ficar muito exposta, com o tempo ela pode embolorar. Pão de queijo gosta de forno quente, então a gente faz e põe no forno a 180 graus. O nosso forno é elétrico, eu deixo 15 minutos, eu vou assar para mostrar para vocês. Mas o forno de casa, cada um tem que entender como é o seu forno, como é a temperatura dele. O que eu dou de sugestão é que a pessoa observa, ele vai crescer, dourar. Quando ele dourou, ele está pronto. Um pouquinho de óleo na minha mão. Criança, né, a gente faz muita oficina de pão de queijo. Daí eu faço a massa um pouco mais firme. E eu falo para as crianças que é só brincar. Colocar a massa na mão e brincar que é uma bolinha. Aí você vai girando, girando ela só para ela ganhar um pouquinho de forma. Daí tem gente que pergunta, ai, mas posso tirar com a colher e colocar? Pode. Só que você não vai ter um pão de queijo redondinho, um pão de queijo de formato tão bonito. Mas o sabor dele não vai mudar nada. Você só vai ter um visual diferente. E pão de queijo, a gente entende que é uma coisinha redondinha, bonitinha, né? Ó, vocês percebem que a mão tem que ter bastante óleo, principalmente quando você trabalha com a massa fresquinha. E não fica abraçando muita massa, deixa a massa cair na sua mão, para você não sujar muito a mão. Sujou a mão, começou a grudar na mão a massa, não tem problema, lava a mão, seca direitinho, passa óleo de novo e volta a enrolar. Isso é uma brincadeira que você faz uma vez, faz duas, na terceira você já está fazendo pão de queijo brincando. Não tem segredo. Vamos colocar no forno. O pão de queijo aqui é um sucesso no nosso café da manhã, viu? A gente serve porção de pão de queijo, assado na hora, quentinho, quentinho, as pessoas ficam alucinadas. Ó, vamos pro forno. O forno é pré-aquecido, como eu disse a vocês. O nosso tá a 180 graus. Eu vou colocar 15 minutos e depois nós vamos ver o que aconteceu. Selar a massa do pão de queijo. Você vai sujar a mão e vai fazer isso aqui, ó. Aí você vê que ela fica... Ó, isso é selar a massa. Então, você tem o seu pote de massa de pão de queijo. Você veio aqui, tirou um pouco, fez, tirou um pouco, fez. Terminou de fazer? Suja a mão, vem e sela a massa. Aí a sua massa... Isso vai garantir a vida útil dela, a durabilidade dela. Sem nada de conservante, tá? Se ele tá longe, ó, tá quase. Cresceu, mas falta dourar. Então vamos esperar os 3 minutos que faltam para você comer um pão de queijo bem no ponto. Acho que a gente já pode tirar. Pão de queijo é uma coisa tudo, né? Bolo tem gente que gosta mais branquinho, tem gente que gosta mais dourado. Pão de queijo é a mesma coisa. Eu tenho uma sobrinha que ela gosta que tira o pão de queijo 5 minutos antes, que ela gosta do pão de queijo antes de começar a dourar. Então, essa questão do ponto do pão de queijo, cada um vai fazer no ponto que ele gosta. Se ele gosta mais sequinho, deixa um pouco mais. Se ele gosta menos, ele deixa um pouco menos. A gente entende que 15 minutos no nosso forno é um tempo bom. Aí ele aerou, você viu que ele dobrou de volume e ele dourou. Ele tá bem douradinho. Agora, a única coisa que precisa é saber se ele tá gostoso. Vamos experimentar. Ó, tem uns que abrem e aparece até o queijo, né? Tá vendo? O queijo tá aparecendo aqui. Tá levinho, viu? Bem levinho mesmo. Olha o orgulho da Rosana.
gostoso. Mas o orgulho é de poder oferecer isso para as pessoas que vêm até aqui. Não é nem de saber fazer, é de poder compartilhar e de poder proporcionar isso para as pessoas que vêm até aqui. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, eu amo viver aqui. Eu falo que a fazenda me contagiou. Então hoje a gente não se sente um produtor de queijo, a gente sente a fazenda como uma produtora de experiências reais, onde várias frentes de pensamentos, de pessoas acabam construindo o projeto da Atalaia, e todas essas ações acabam inseridas, vamos dizer, no produto final, que é o queijo. Para mim, a Fazenda Atalaia representa assim, um futuro. Comecei aqui, não sabia nada, um grande aprendizado para mim. Hoje aí já sei bastante coisa, que bastante gente está estudando para fazer isso. E também eu já aprendi de um jeito mais difícil também e ao mesmo tempo mais fácil, né? Dou risada o dia inteiro, então aí na alegria e na tristeza, mas foi um grande aprendizado bem legal que vou levar pela vida inteira. Hoje a gente recebe as pessoas aqui, pessoas inesperadas, né? Não só quem visita aqui, mas também quem participa do grupo de trabalho. São pessoas com focos tão diferentes, que não é só um foco agrícola, que é o que eu pensava lá atrás. Isso me dá um olhar mais amplo da vida e do mundo, e como a gente pode ajudar pessoas dessa região aqui a ter uma experiência feliz aqui. Isso eu acho que é um negócio importante. Eu me sinto feliz e bem realizada com tudo isso, de participar desse projeto, de fazer parte desse sonho dele e de ser feliz com isso também. O que a gente tem que fazer é oferecer essa oportunidade de carinho e de boas experiências. E aí você consegue marcar positivamente a vida das pessoas. As pessoas sentem isso no produto, porque tem muito carinho, tem muito amor e tem muito cuidado com tudo que a gente faz.